Chegamos, já estamos na área com mais um correspondente médico. Para variar, temos aqui Dr. Fernando Gomes, o nosso correspondente médico. Doutor, tudo bem? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar sempre, ó. Queremos a sua participação. Você sabe que a porta está praticamente aberta, né? Vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, seu comentário pela hashtag correspondente médico. Muito bem, o nosso primeiro assunto é a preocupação das pessoas que precisam sair de casa em tempos de pandemia, principalmente quem precisa, por exemplo, circular pelos transportes públicos, nesses locais onde a gente fica um pouco mais exposto mesmo. Será que tem um lugar onde a gente fica mais vulnerável para a Covid-19? Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco fizeram esse levantamento e descobriram que os locais de embarque e desembarque de transporte público, como terminais de ônibus, estações de metrô, de trem, são os que mais apresentam amostras com a presença do vírus. Temos aqui já algumas informações, doutor Fernando, e esse ranking. Olha lá, em primeiro lugar, quem pega ônibus tem de ficar bastante atento a isso, hein? Quase 49% dos terminais de ônibus apresentaram o risco de transmissão, de contaminação da Covid-19. Na sequência, arredores de hospitais, hein? Quase 27%. Os parques, são os ambientes abertos arejados, apresentam quase 15%. E mercados públicos e praias. Doutor Fernando, esse parque aqui me surpreende um pouco, porque você tem as árvores, você tem os gramados e geralmente você não está debaixo de um teto, é um lugar arejado, né? Sim, mas existem ambientes em que a gente compartilha o mesmo ambiente, o mesmo local. Então isso faz com que a gente possa detectar a presença do coronavírus nessas regiões. Doutor Fernando, primeiro lugar que aparece aqui, terminal de ônibus nesse ranking de contaminação. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem milhões de pessoas que andam diariamente pelos ônibus. Não é todo mundo que pega num terminal de ônibus, geralmente pega num ponto, assim, pelas ruas, mas os terminais ficam lotados. Você não consegue manter muito distanciamento entre as pessoas, não é mesmo? Cada um quer pegar o quanto antes o seu ônibus. Como é que faz? A máscara acaba sendo a nossa única ferramenta? Não simplesmente a máscara, Elisa. Se a gente olhar essa pesquisa de perto, a gente percebe que existiu uma busca ativa de se identificar a presença do coronavírus em estruturas físicas. Então, aquela orientação de lavar as mãos ou de, principalmente, evitar de levar as mãos no contato onde existe a mucosa, então aqui eu estou falando de olhos, nariz e boca, é extremamente importante. Nós já sabemos que a transmissão do coronavírus ela é muito forte através das vias aéreas, né? Então, assim, através do espalhamento de gotículas que saem pela saliva, principalmente quando o indivíduo tosse, espirra e até mesmo fala. E a máscara ajuda bastante, na verdade, nesse controle. Mas quando a gente sabe que as pessoas tocam e o coronavírus pode estar presente em superfícies como, por exemplo, metal, vidro, plástico, madeira e outros objetos, é importante ficar atento quanto a esse hábito. Porque você imagina, você está no terminal de ônibus, você precisa encostar em algum lugar, às vezes para um suporte para você subir, para você realizar ali a transferência de um local, não tem jeito. Você está dentro do ônibus, você acaba se segurando nas barras, por exemplo, você se segura ali nas poltronas que estão em volta. É um pouco difícil a gente ficar sem encostar em algum lugar dentro de um ônibus, não é? Sim, e por mais que exista um protocolo ativo de limpeza, então aqui, mais uma vez, batendo palma para o pessoal da limpeza. A gente fala muito sobre o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, mas o pessoal da limpeza desempenha um papel fundamental no combate à pandemia. Por mais que exista uma preocupação de higiene contínua, e a gente fala aqui da aplicação de álcool, detergente, sabão, etc., nessas superfícies, a gente sabe que vai ter um momento em que 2 ou mais pessoas vão tocar no mesmo local. Então você imagina, a pessoa está com coronavírus, tossiu, ou mesmo que tenha feito algum movimento com a mão, encostou em outro local, ela pode ter levado o vírus para aquela região. Que seja. É um exemplo. Pois é. Tá aqui o ranking então, hein, pessoal? O ranking da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco e colocou aqui, ó, quase metade, hein? Quase 50% do registro de possibilidade de contaminação nesses ambientes públicos fica reservado para terminais de ônibus. E a gente sabe que é muita gente que pega ônibus, né? Todos os dias. Doutor Fernando, vou trazer o próximo tema aqui. Mês de agosto, a gente quer falar sobre o Agosto Dourado. Qual é a ideia desse mês? A ideia é usar esse momento para conscientizar sobre a importância da amamentação e dos benefícios do aleitamento materno. Veja só, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde, 53% ou mais da metade das crianças brasileiras com menos de um ano são alimentadas pelo leite materno. Doutor Fernando Gomes, bom, já temos aqui algumas informações a respeito da importância desse aleitamento. Sim, a gente sabe o seguinte, pessoal. Primeiro, um impacto direto na redução da mortalidade infantil.
Isso porque diversos nutrientes são passados da mãe para a criança e não é simplesmente a questão de anticorpos, mas de fato até mesmo células que vão ajudar na composição do corpo físico como um todo. Diminui o risco de alergias e infecções, e aqui a gente chama atenção para a própria carregamento de anticorpos do tipo IgA do leite para o corpinho do bebê. Risco de hipertensão e diabetes acaba ficando controlado, e aqui a gente fala, na verdade, de uma questão de saúde materno-infantil. E promove o vínculo afetivo, um momento extremamente importante, que muitas vezes a gente pensa só no aleitamento como um alimento e nutrientes, né? Sim. Mas existe todo o relacionamento afetivo que envolve a esfera psíquica, tanto da mãe como da criança, e é nesse momento em que esse encantamento acontece, a ocitocina acaba fazendo toda aquela mágica, na verdade, da paixão da mãe pelo filho, e esse vínculo é extremamente importante para a saúde mental, tanto da mãe como da criança. Doutor Fernando, saúde mental. Eu quero trazer aqui mais um recorte desse momento de conscientização do aleitamento, que é muito comum, infelizmente. Quando uma mãe não consegue amamentar o seu filho, por exemplo, outra fala, não, é porque você não está se dedicando, não, você que não está fazendo direito. Então, projeta uma culpa imensa para a mãe que, às vezes, espontaneamente não consegue mesmo amamentar, ou também porque não produz o leite como uma outra mulher. De que maneira lidar com isso para que a mãe não fique frustrada, achando que ela é culpada de alguma coisa? Bom, a orientação é uma orientação simples, mas que, concordo com você, muitas vezes existe uma fragilidade psicológica e a pessoa não percebe a oportunidade que ela tem. Mesmo que esse aleitamento não seja feito através do aleitamento materno, e você tem aqui suplementar, jamais delegar, sempre que possível, estar presente naquele momento da alimentação. Porque mesmo que você venha oferecer o leite por uma colherzinha, por um copinho, alguma coisa assim, aquele momento ele é único, ele é mágico e faz com que esse vínculo ele se torne extremamente saudável. E a conexão do bebê com a mãe. Infelizmente, a gente não consegue lembrar na nossa vida o tempo em que a gente ficava no colo da mamãe, né? Mamando um pouco, mas é um momento de uma comunhão muito bonita e singela entre a mãe e o bebê. Doutor, algumas mães deixam de amamentar ou o bebê para de mamar com alguns meses e outros ficam ali 1 ano, 2 anos e a criança segue aproveitando o aleitamento. Tem uma idade ideal? Assim, até o 6º mês é importante que o aleitamento materno ele aconteça e ele pode ser de uma forma exclusiva, ou seja, diversos nutrientes e elementos biológicos são passados da mãe para a criança e isso garante uma saúde para aquela criança que está em desenvolvimento. A partir disso, a própria dentição ela começa a surgir e é importante, inclusive, a introdução dos demais alimentos para que todo esse aparelho seja desenvolvido, não tirando a possibilidade de continuar ainda com o aleitamento materno. Muito bem, assunto tratado aqui em nosso quadro Correspondente Médico, todos os benefícios e sempre reforçando o respeito e a sensibilidade que a gente tem de ter com as outras mães, né? Muitas vezes elas não conseguem amamentar, não é porque não querem, é porque de fato não conseguem, só precisam de ajuda. Próximo assunto, um homem de 35 anos, um norte-americano, voltou a se comunicar, isso é impressionante, depois de 15 anos. Pois é, ele perdeu a fala por causa de um derrame e só voltou a se comunicar depois que médicos da Universidade da Califórnia implantaram chips na área cerebral, na área que é responsável pela fala. Com isso, a atividade elétrica do cérebro é traduzida para é sensacional isso, traduzida para uma tela de computador e as palavras são formadas. Doutor Fernando, deu até um nó na minha cabeça. Primeiro, como assim introduzir um chip numa área específica para que essa pessoa volte a falar? Bom, existem áreas cerebrais chamadas áreas eloquentes e a área responsável pela fala, por exemplo, a área de Broca, ela é uma delas que faz com que nessa região nós tenhamos estímulos elétricos saem desses neurônios para o aparelho fonatório, para o aparelho respiratório e com isso então você consegue articular as ideias que estão na sua cabeça e produzir então a comunicação. Por conta de um acidente vascular encefálico, houve perda dessa área neste paciente. Porém, a consciência dele estava presente, ele só não conseguia fazer essa via final. Através desse implante de microchip, o computador aprendeu a ler a intenção de comunicação e frases que, obviamente, foram treinadas e tinham ali um contexto, foram então exibidas na tela do computador. Eletrodo implantado, então a gente vê uma superfície cerebral, a córtex cerebral em contato com o dispositivo, a tradução dessa atividade elétrica cerebral e então o trato vocal restabelece a sua comunicação através do auxílio do computador. Agora é lógico, Elisa, quando a gente fala, naturalmente a gente produz cerca de 150 palavras por minuto. O aparelho ainda está dando aí por volta de 15 a 20 palavras por minuto, mas já é um bom começo.
Pois é, aí a atividade elétrica do cérebro é traduzida para uma tela de computador e as palavras são formadas. Então tem algo genial que primeiro é implantar um chip no cérebro de alguém e depois um sistema que faz com que esse chip traduza as palavras. Como assim, doutor? Sim, é como se o computador, através da informação recebida pelos chips, ele faz a leitura daquele padrão eletromagnético produzido pela atividade dos neurônios. Não sei se você me entende, que produz alguma coisa diferente, e esse computador então capta essa informação e projeta na tela. Por exemplo, a intenção dele é dizer bom dia. Aparece na tela escrito bom dia. Extraordinário, hein? Doutor, bom, se a gente tem esse tipo de tecnologia em uma pessoa, a gente pode imaginar que daqui para frente, naturalmente, a tecnologia vai avançando e conseguindo, de alguma maneira, trazer um bem-estar para alguém que perde algumas funções cognitivas, algumas atividades do cérebro. Nesse caso que a gente falou, foi por causa de um derrame. E aí ele ficou 15 anos sem se comunicar. É o avanço da ciência para levar um bem-estar, né? É o avanço da ciência e da neurocirurgia funcional, porque você pode imaginar o seguinte, Elisa, eu posso querer recuperar neurônios, e não significa que esses neurônios que foram lesados, se recuperados, eles vão conseguir estabelecer e realizar a mesma função. E eu posso querer recuperar a função. E por isso essa interface entre máquina, ser humano e biologia é extremamente importante. E a tecnologia aqui ajudando a dar para o indivíduo o que ele quer realmente fazer. Portanto, a função da comunicação verbal sendo restabelecida. Extraordinário. O senhor vai explicando e eu fico só ouvindo e sorrindo, pensando o quão extraordinário é o ser humano a ponto de ter essas desenvolturas e encontrar soluções para alguém que passa por um derrame e ficou 15 anos sem se comunicar. Muito legal esse quadro nosso, hein? Ah, fotos. Temos fotos. Vamos mostrar aqui quem está se vacinando contra a Covid-19. Vejamos aqui em nosso telão. E marcou hashtag aqui tinha... Hashtag correspondente médico. Danilo Vaz, que mais pessoas tenham essa oportunidade. Meus sentimentos a todos os familiares que perderam alguém. Viva o SUS! Mostrou ali o cartãozinho da vacinação, todo sorridente, em frente a umas artes bem coloridas. Adoramos. Próxima foto de quem é? Fernanda Vila. Ó, Fernanda Vila do Rio de Janeiro. Hoje foi o dia, muito feliz. Hashtag vacinada, aqui tinha, correspondente médico, muito bom. Mais um registro de felicidade. E os profissionais aqui, né, doutor, estão trabalhando, hein? Sim, acho muito bonito o comentário que foi feito na postagem anterior, referenciando o SUS, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é uma manifestação da democracia concreta, né? Que oferece saúde e possibilidade de vida para todos os brasileiros. A gente sabe que não é fácil, que é um trabalho incansável. Talvez a perfeição ela nunca exista, mas é esse norte que a gente percorre, então a gente fica muito feliz quando as pessoas entendem que não são só os profissionais ou os órgãos públicos, os governantes, mas a população como um todo que fazem, na verdade, o SUS existir e funcionar. Sim, colocou um viva ao SUS ali. Saúde é um direito básico de todos nós. Vai tomar vacina? Agora a gente está se aproximando cada vez mais do pessoal mais jovem na fila da vacina, hein, doutora? A galera que gosta de uma rede social. Poste a sua foto. Hashtag aqui tinha com Y, tá aparecendo aqui. Hashtag correspondente médico e quem sabe você não aparece aqui em nosso quadro. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Elisa, obrigado a você e pessoal, até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.